E pessoal, tudo bem? Vou fazer aqui com vocês já iniciar a lista de exercício 1. Lembrando que essa lista de exercício 1, ela é uma revisão do primeiro trimestre. Então, vocês deveriam, já devem saber fazer. Quem não sabe fazer, olha o vídeo, pausa, inicia quantas vezes for necessário para saber o que fazer, porque isso já é aula dada, tema encerrado. Então, mas mesmo assim, eu vou ainda ajudar vocês aqui, publicando alguns videozinhos como esses. Deixa eu ver se vai abrir aqui. Abriu. Ah, bem pequenininho. Consigo dar um zoom. Dá. Ó, então tem aqui um zoom da tela com alguns exercícios, tá? Ali da folhinha 1, que já está lá no NetAula. Eu vou fazer esses 6 aqui por enquanto, tá? E aí depois vocês vão fazendo sozinho e vão me questionando. Eu não vou fazer toda a folha com vocês. Inclusive desses daqui, ó, eu não vou fazer os 6, tá? Eu vou fazer ali alguns, como exemplo, e aí vocês sigam fazendo, beleza? Então vamos lá. O negócio é o seguinte. Lista de exercício 1, né? Porra! Um troço menorzinho aqui. Muito grande. Ah, por causa do zoom. 400 de zoom. Por isso tá tão grande assim. Cadê minha coisa de apagar? Tá muito grande. E se eu botar mais fininho? Pera aí. Deixa eu só me organizar aqui. Fininho assim. Esse aqui assim. Aí dá, ó. Lista de exercício 1. Lembrando que é uma revisão do TRI. Ah, como vocês podem ver aqui do meu lado, ó, eu até já coloquei aqui a minha colinha. E é isso que vocês têm que fazer. Vocês também têm que ter a colinha de vocês. Sempre que vocês forem fazer alguma atividade, carreguem a colinha de vocês do lado na mão ali, para vocês poderem irem se organizando ali e enxergando como é que se fala, usando como referência as coisinhas de vocês. Então, todo exercício que a gente vai fazer, sempre... Tira isso aqui, tira. Saco. Entendeu? Ó, vamos fazer o número 1, tá? Todo exercício, quando a gente começa a fazer ele, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha ali nas informações que nós temos, beleza? E aí nós temos ali algumas informações, certo? E as informações que nós temos ali, nesse exercício 1 aqui, tu tem que coletar essas informações, ler e interpretar o texto. Então, tipo assim, o velocímetro de um carro indica 72 km por hora. O que é 72 km por hora? É aceleração? É velocidade? O que é? Tempinho pra tu pensar aí. É velocidade, né? É velocidade, tá? Assim como embaixo também, ó, tem aqui, ó, metros por segundo, tá vendo? Isso é velocidade. Então você tem que entender o que o exercício está pedindo. Primeira coisa, você tem que olhar, a primeira coisa que você tem que fazer, vocês pegam o exercício assim, é observar os dados, né? Os dados do exercício. Dados do exercício, tá? Então no número 1 ali, ó, a primeira coisa que tu faz é isso. Número 1, quais são os dados que eu estou vendo nele? Eu estou vendo que está falando em 72 quilômetros por hora. E por estar falando em 72 quilômetros por hora, se aqui fosse ao quadrado, ó, seria a aceleração. Só que não é. Está falando em hora, sem estar ao quadrado. Então isso aqui é velocidade. Beleza? Então está falando de velocidade. Isso aqui é velocidade, tá? Então, se está falando de velocidade,
Ele tá te perguntando, expresse a velocidade desse carro em metros por segundo. Tudo isso que eu expliquei já estava escrito no próprio problema. Mas é o tipo de coisa que, sim, ó, vale a pena vocês se autoavaliarem, tá? Você tem que entender o que vocês estão lendo, tá? 72 quilômetros por hora. Isso é velocidade ou aceleração? É velocidade, porque se fosse aceleração, teria ao quadrado ali. O que ele está pedindo para tu fazer? Ele quer que tu expresse esse valor em metros por segundo. Ele quer que tu transforme isso de quilômetros por hora para metros por segundo. Como é que tu faz isso? Tu vai pegar a tua colinha, tu vai sair daqui e vai vir para metros por segundo. Como é que tu faz essa transformação? Tá na tua cola, né? É só tu seguir a cola. Então, ó, quilômetro para hora multiplica por quilômetro por hora para metros por segundo, tu divide por 3,6. Metros por segundo para transformar para hora, tu multiplica por 3,6. Então, para mim fazer o que ele está pedindo ali, eu tenho que pegar 72 e tenho que dividir por 3,6. Estou transformando quilômetro por hora para metro por segundo. É isso que ele está pedindo. Então, é isso que eu vou fazer. E quanto que dá isso? Não sei, vocês vão calcular aí. Não vou dar a resposta pronta. A mesma coisa é o número 2. Observa os dados. Isso vale para tudo, tá? Isso que eu falei aqui vale para tudo. Observa. A velocidade de 36 quilômetros por hora, observe e anota. 36 quilômetros por hora. Corresponde a quantos metros por segundo? É uma pergunta. Mesma coisa. Tu vai pegar esse daqui e vai ter que transformar. Tem que fazer o quê? Dividir por 3,6. E 15 metros por segundo? Mas já é outra pergunta, né? 15 metros por segundo? Ele está te perguntando ali. Vamos para cima. E 15 metros por segundo corresponde a quantos quilômetros por hora? Leiam de novo. Ó. Essa questão 2 aqui, ela tem duas perguntas. A primeira pergunta, 36 quilômetros por hora corresponde a quantos metros por segundo? Só transformar. E a segunda pergunta, 15 metros por segundo é igual a quantos quilômetros por hora? Se para tu fazer isso aqui, tu tem que dividir por 3,6, para tu fazer o contrário, tem que fazer o quê? Aqui tu vai ter que multiplicar, né? Por 3,6. É só tu olhar para cá. Só fazer o que tá pedindo aqui. Tá? Então é isso. Não tem mistério. É mamão com açúcar. É barbada. Já vou adiantar para vocês aí que é a questão desse tipo que vai cair na prova de vocês. Porque o segundo trimestre vai cobrar também coisas do primeiro. E esse é o tipo de questão que é certo que cai na prova. Você não pode ter dúvida como fazer isso. Não pode. Não pode ter dúvida de como fazer esse tipo de coisa. Número 3 ali, ó. Número 3. Number 3. Tô com um zoom muito grande aí, fica ruim. Número 3. A velocidade escalar média de um certo ponto no material, num dado intervalo de tempo, é 180 quilômetros por hora. 180 quilômetros por hora. Exprima essa velocidade em metros por segundo. É isso que ele está pedindo. Ó. Só isso, gente. Só isso. Tu sabe o que tem que fazer. Tu já fizeram aqui em cima. Ó. Só dividir 2,6. Você sabe o que tem que fazer. Só que se tu observar, ó, às vezes vocês se apavoram com umas coisas que não tem por que se apavorar também, né? Como está escrito ali, ó. A velocidade escalar média de um certo ponto material. Ok, muito lindo esse texto, mas não serve para nada nesse momento. O que ele quer é só bonito, tá falando bonito. Num dado intervalo de tempo, não diz qual é e também não me interessa nesse momento. É 180 quilômetros por hora. Qual é o intervalo de tempo que ele está falando ali? 180 quilômetros por hora. É 180 quilômetros em uma hora. Esse é o intervalo de tempo. Eu poderia ainda perguntar assim, ó, qual é o intervalo de tempo em minutos que se refere a essa questão? É uma hora? É 60 minutos. Entenderam?
estão entendendo? Me pergunte, porque você tem que entender isso daí, isso tem que estar no sangue de vocês. Então, a velocidade escalar média de um certo ponto material é irrelevante isso daí, nem sei do que está falando, nem me interessa. Num dado intervalo de tempo, é 180 km por hora. Um dado intervalo de tempo. Também não está me dizendo muito, mas me remete à informação de que o intervalo de tempo está dentro dos 180 km por hora. Como está dito ali que é 180 km por hora, 180 km em uma hora, o intervalo de tempo que ele está falando, que não significa para nada nesse momento, é um intervalo de tempo de uma hora. E dessa uma hora ele se movimentou a uma velocidade de 180 km em uma hora. Mas não, de tudo isso que ele falou, o que ele quer saber é o seguinte, ó, exprima isso em velocidade, em metros por segundo. Tá, esse 180 km por hora também é velocidade? A velocidade não é sempre metros por segundo? Sim, velocidade, para nós, na física, a unidade padrão é metros por segundo. Mas quilômetros por hora também é velocidade. Nosso carro, engenho de carro, é quilômetros por hora. É velocidade. Na física, a gente usa metros por segundo. Mas se eu transformar isso aí, as duas unidades de medida andam juntas, ó. Elas estão andando juntas. As duas unidades de medida, ó. Quilômetro por hora. E a outra, metros por segundo. O tamanho do quilômetro está tão grande quanto a hora. E aqui ela diminuiu para metro, assim como diminuiu aqui para segundo. Tem que ser coerente, entendeu? Então, o que ela quer ali, resumindo, aquele monte de texto, é transforma esse 80 km por hora para tantos metros por segundo. Isso tu sabe o que tem que fazer. Então, façam. Porque vai cair na prova. E depois que cair isso daí na prova, eu não quero saber de choromelo, eu não sabia. Tá? Ah, que a prof não explicou, que o prof não fez revisão, tá aí, ó. Assistam um vídeo, revejam os vídeos, escrevam isso no caderno de vocês. Beleza? Ah, o exercício ali número 4. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse daí aqui. Vou fazer isso sair tudo. Então, o número 4. Quando o brasileiro Joaquim Cruz ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, ele correu. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui, ó. Eu estou analisando os dados do exercício e estou tirando do que eu estou lendo e passando no papel. Eu estou tirando. Aqui tinha um monte de coisa escrita, certo? O que me interessou no final era só isso aqui: 180 para metros por segundo. Então eu tirei o que é mais importante daquele texto, eu tirei e escrevi ali embaixo e me ajudou a entender. E é isso que vocês têm que fazer. Ó, tá aqui. Então agora eu estou lendo a 4. Eu estou tirando informações daquele texto e vou só focar naquilo que me interessa. E ele está dizendo que o Joaquim Cruz lá, ele correu 800 metros. Isso aqui é a distância, né? Que ele percorreu, que é igual a S na física, né? S maiúsculo de distância. Se for minúsculo, é segundo. Em 100 segundos. O tempo que ele percorreu esses 800 metros foi em 100 segundos. Tá coerente até agora, né? Ó, unidade de medida na física, metro, segundo, né? E a velocidade vai ser o quê? Metro por segundo. Então, as unidades de medida que o exercício apresentou aqui está coerente. Eu não preciso transformar nada. Se tivesse me dito assim, ó, 0,8 quilômetro, eu teria que transformar. Isso aqui me dá 800 metros. Né? Mas nesse caso aqui, ó, ele já nos deu mastigadinho, já nos deu certinho como tem que ser. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que descobrir o que ele está pedindo mesmo. Vamos ler lá. Qual foi sua velocidade média? É a pergunta do exercício, que é o que nos interessa, né? Então, a pergunta é, eu tenho aqui uma informação, tenho aqui uma informação, e ele quer saber isso aqui, ó. V, né? Bom, ele correu 800 metros num tempo de 100 segundos. Qual foi a velocidade média dele? Se eu estou falando em velocidade média, eu estou falando em velocidade constante. Então, se eu estou falando de velocidade constante, estou falando de movimento retilíneo uniforme. Se eu estou falando de movimento retilíneo uniforme, eu sempre uso isso aqui, ó,
como referência, lembra? Isso aqui tem que estar muito claro para vocês também. E aí, o que que eu tenho que fazer agora? Aí tu vai fazer o seguinte, ó. Tu quer saber o V, né? Tu bota o teu dedo ali em cima da coisa, ó. Pá. Aqui, ó. Tapou o V. O que que foi que sobrou? Sobrou o D sobre T. Tá vendo ali? O que que foi que sobrou? Sobrou o D sobre o T, né? Então, tu vai fazer assim, ó. Mas ele quer saber o V, né? O V vai ser igual, botou o dedão lá em cima, pá, sobrou T sobre T. E aí tu substitui. O teu D, quanto de distância? 800. O teu tempo, né, que é os segundos, 100. Quanto é que dá 800 por 100? 8. 8 o quê? Tem que ter unidade de medida, né? Tem que ter unidade de medida. 8 o quê? 8 laranja? 8 banana? 8 abacaxi? Tem que ter unidade de medida, né, cara? Se eu tô falando aqui, se ele perguntou a velocidade, eu calculei a velocidade que foi 8, então é 8 metros por segundo ao quadrado, não é? Não, ao quadrado é aceleração, metros por segundo. Você tem que se ligar nessas coisinhas também, tá? É aceleração ao quadrado. Velocidade é só distância por tempo, não tem ao quadrado. Beleza? Então essa é a resposta ali da 4. A 5. Um nadador percorreu uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a velocidade desse nadador. Eu não vou fazer, né? O que que você tem que fazer ali? A mesma coisa que a gente fez na 4. Coleta as informações. Ah, tá muito fácil, faz direto. Não faz direto. Anota as informações, pega os dados, igual eu fiz na 4. Pega os dados ali, tá? E aí, aplica a tua... Pega os dados, assim, ó. Eu aconselho vocês. 5, os dados. E anota ali os dados que tu tem. Tempo, velocidade, distância. Ah, o que que ele quer saber? Quer saber velocidade. Bota interrogação no que ele quer saber. Coloca ali do lado a fórmula que tu vai usar, de onde que ela veio. A fórmula que eu estou usando, ela veio daqui, ó. Do Deus vê tudo. E eu vou usar a seguinte fórmula. Eu vou usar essa aqui, ó. E aí tu vai chegar numa resposta. E não esquece da unidade de medida. Sigam o passo a passo. Faço isso várias vezes até vocês ficarem de saco cheio. Ah, agora eu já entendi, agora tá na minha cabeça esse negócio. Depois não precisa mais fazer o passo a passo, pode ir direto se tu quiser. Quem já pegou, pode ir direto também. Quem tem alguma dúvida, faça o passo a passo. Porque vai chegar na aceleração, vocês vão misturar as fórmulas, vai dar errado. Faça o passo a passo. 6. Suponha que um carro gaste 8 horas para percorrer a distância de 400 quilômetros. Qual a velocidade média desse carro? A mesma coisa, ó. Tu vai pegar os dados. Eu vou fazer aqui, ó. A 6. Tu vai observar os dados. Quais são os dados do problema? Ele está me dando o que ele é? Ele está me dando... suponha que um carro gaste 4 horas para percorrer a distância. Tempo, 4 horas. Distância, ele me deu também. 400 quilômetros. E ele quer saber o quê? Qual a velocidade média desse carro? Ele quer saber o V, né? V. E agora? Mesma coisa. Tu vai aplicar isso aqui, cabeção. E já era. Só aplicar. O que que vocês têm que se lembrar? Ah, mas na física, distância é sempre metro. Tempo, sempre segundo. Velocidade, sempre metros por segundo. Ok. É sempre assim. Então eu tenho que transformar. Tu pode transformar se tu quiser que a resposta seja em metro por segundo. Mas como a tua hora está numa unidade grande, assim como o km está coerente, está grande igual ele, tu não precisa transformar. Tu pode deixar como está. Então, assim como tu fez ali embaixo, ali, ó, tu pode pensar assim, ó. Esse teu triângulo aqui de Deus vê tudo, isso que a gente fez aqui, ó, é o ideal. Mas ele também pode ser assim, ó. Se a distância está em km, o meu tempo tem que estar em hora. E a minha velocidade vai ser como? Como? Quilômetro por hora. Viu? Tá tudo coerente. Então não preciso transformar nada de bico de luz. Se ligou? Toca a ficha aí. Não sejam meia boca. Vamos fazer o troço certinho e vamos
garantir que vocês consigam ir para o segundo ano de vocês, o segundo grau de boa, entendendo a física. Ela não é difícil. O que vocês têm que vencer é a preguiça de não querer fazer as coisas ou só querer fazer na sala de aula e fazer meia boca ainda por cima. Copie esses exercícios no caderno. Ou então imprime a folhinha, cola e executa ele. Tá? Dica aí de ouro, hein? Quem quer passar, faça isso. Quem não quer passar, segue no meia boca. Depois disso que eu não avisei. Abraço.